Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor e meditar na sua palavra santa e poderosa. Meus queridos irmãos, eu quero hoje falar sobre um assunto que se encontra aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, que diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então, meus irmãos, esse versículo está dizendo para nós não nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Isso não se refere exatamente às obras malignas que o diabo apronta de todos os sentidos no mundo. Mas o apóstolo está nos alertando a respeito, irmãos, de como se fosse uma igreja. Digamos uma igreja. Uma igreja que se diz pregar a palavra de Deus, que está aparentemente servindo a Deus. Porém, essa igreja não prega contra o pecado. E por não pregar contra o pecado, se tornam obras infrutíferas das trevas. Por quê? Uma obra infrutífera das trevas? Porque não produz frutos dignos de arrependimento, não produz frutos dignos de salvação. Então, irmãos, sabemos que sem arrependimento não há salvação. E aqui o apóstolo está dizendo as palavras comunicar. Se nós ficarmos nos comunicando, conversando, aceitando, ou visitando, ou fazendo parte de uma igreja mundana, sabe o que vai acontecer? Em outra parte ele escreveu dizendo que as más conversações corrompem o bom costume. Daí a pouco, irmãos, aquilo que para eles não é pecado, daí a pouco você vai ser convencido que para você também não é pecado. Então, essa comunicação com as obras infrutíferas das trevas faz essa lavagem cerebral. Ela inverte os valores da palavra de Deus. E você que era da sã doutrina, ou você que está passando a conhecer a palavra de Deus, em vez de você conhecer a palavra legitimamente, você vai conhecer uma palavra distorcida. Você vai conhecer um evangelho genérico. Você vai conhecer um evangelho de obras das trevas. Por quê? Porque não pode salvar. Irmãos, o evangelho é pregar contra o pecado. A Bíblia deixa bem claro. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, a chegada das boas novas para nós é para nós nos convencer, ou seja, nos converter ao Senhor, haver uma mudança de vida, haver uma regeneração da nossa alma, uma transformação da nossa vida. De tal maneira que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Estão entendendo? Então, como está escrito aqui, ó. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Eles são trevas, mas estão se passando por luz. Porque a preocupação do apóstolo escrever esse versículo desse jeito. Você acha que se isso não fosse uma seita, não fosse uma religião que ele estava alertando a igreja, era necessário? Não era, irmãos. É necessário alertar os irmãos a respeito das falsas doutrinas, porque está escrito que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha, as obras infrutíferas das trevas
Eles acham que estão servindo a Deus, mas não estão. Sabe por quê? A maior prova é essa. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Se não prega contra a vaidade do corpo, se não prega contra o pecado, contra o mundanismo, se não prega contra o adultério, segundo casamento, se não prega, irmãos, contra política, para fazer participar de política, se não prega contra torcer para time de futebol, se não prega contra a televisão, Netflix, filme, novela, até crentes viciados em pornografias, porque as portas são abertas para Satanás operar. Você está entendendo? Então é nesta razão que o apóstolo escreveu esse versículo dizendo: e não comuniqueis, porque, como já disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Daí a pouco você era um crente de doutrina, passa a ser um crente mundano, porque você foi convencido. Você agora achou que para servir a Deus não era necessário mesmo tanta coisa. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. A porta estreita do céu. Porque ele disse que espaçoso, que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que ninguém vos engane, irmãos. O apóstolo escreveu, o apóstolo Pedro dizendo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Os que semeiam na carne, da carne ceifará corrupção. E os que semeiam no Espírito, do Espírito, ceifarão a vida eterna. Isso está em Gálatas, tá, irmãos? Eu disse Pedro, mas foi Paulo que escreveu aos Gálatas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos ele escrevendo este versículo, alertando a igreja para fugir das obras das trevas, fugir do falso evangelho. Aqui nós vemos também, ó, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Observe essa palavra. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Nós vemos que é a mesma linhagem. Aqui está. Que diz assim, ó: o temor do Senhor é aborrecer o mal. A sabedoria, ou seja, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Tá vendo? Nós, irmãos, que servimos a Deus, não temos que ser participante do mal. Nós que servimos a Deus não temos que ser participante do pecado. Veja só o que está dizendo aqui, ó. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa aborreço. Tá vendo? Que você não deve participar com pessoas orgulhosas, soberbas, que não querem se humilhar, não querem se converter, não tem compromisso com Deus e nem com a sua própria alma. Ele não está incomodado que a sua alma vá para o inferno. Ele não está preocupado se ele vai para o inferno. Muito menos você. Entendeu? Por isso que o apóstolo disse, para nós não nos comunicar com as obras frutíferas das trevas. Aqui está dizendo: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborreça o pecado, irmão. Quando alguém vier dizer para você: mas isso não tem nada a ver. Olhe na luz da Bíblia se não tem. Olhe na luz da palavra. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor. Está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus. Então você vai examinar a palavra, porque a Bíblia diz que a luz tudo revela. E se a luz tudo revela, ela vai revelar o pecado. E aqui está falando de aborrecer o mal, que é o pecado, a soberba, que é pecado também, a arrogância é pecado também, o mau caminho também, e a boca perversa, aborreço. Tá vendo?
Nós não temos que compartilhar com o pecado de ninguém, irmão. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo: não participe de pecados alheios. Se alguém tem uma doutrina e acha que vai para o céu daquele jeito, você acha que Allan Kardec, que prega espiritismo, você acha que eles estão pensando que vão para o inferno? Porém, é uma seita, é uma falsa doutrina, que vai arrastando multidões para o inferno. Você acha que os testemunhos de Jeová, que nega, né, a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo, eles acham que vão para o inferno? Eles negam até a existência do inferno. Então, irmão, para o diabo enganar, ele usa todos os argumentos que ele puder, contando que engane é o que interessa para ele. Esse dia eu estava falando com um irmão sobre a respeito da morte. Quando o diabo quer levar uma alma, ele não importa a forma que a pessoa vai morrer. O ser humano, muitas das vezes, com sede de vingança, que já é maligna, ele quer que uma pessoa seja atropelada por um caminhão, que seu inimigo morra de vários tiros na cabeça. Ele quer uma maldade muito grande naquele corpo. Porém, o diabo, ele faz a maldade, ele faz. Mas para ele o que importa é a pessoa morrer. Seja a pessoa morrer no infarto dormindo, seja a pessoa morrer por causa que tomou um medicamento, seja a pessoa cometer um suicídio, não importa a forma que ele morra. O importante para o diabo é que morra. Você está entendendo? Então, meus irmãos, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Antes condenai-a. Está escrito. Condene o pecado. Não aceite o pecado na sua vida. Jesus Cristo é santo. Muito se justifica dizendo: eu sou salvo pela graça. Não é pelos meus próprios méritos. Irmão, a graça de Deus é Jesus. E Jesus é santo. É um favor imerecido que Deus nos fez. Mandar o seu Filho para morrer por nós. Para com o seu sangue nos remir. Perdoar nossos pecados. Se Jesus veio para perdoar os nossos pecados, irmão, e você permanece no pecado, para onde tu vai? Hã? Me diga isso. Aí você diz: não, mas eu não sou salvo pelas obras. Pela obra de obediência, assim, que se você não obedecer a Jesus, você vai para o inferno. Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o meu Pai o amará. Aquele que ama a Jesus e quer ser salvo por ele, ele obedece ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu tenho um estudo aqui falando sobre a obediência que é muito forte e é longo. Irmão, sem a obediência, por que Saul foi rejeitado? Saul foi rejeitado porque, irmãos, Samuel disse para ele: mais vale o obedecer do que o sacrificar. Entendeu? Ele foi rebelde com Deus e ele disse que o pecado de rebeldia era como o pecado de feitiçaria. Você está entendendo? Então Saul foi rejeitado por Deus. De tal maneira que Samuel, tentando ainda alguma coisa a favor dele, o Senhor disse: por quê? Por quê? Esqueci a expressão agora, mas daqui a pouco o Senhor me traz. Então, meus irmãos, o Senhor disse assim, ó: até quando terás dó de Saul? Eu já arrumei um outro, segundo o meu coração, que era Davi. Deus, irmão, é amor. Mas nós temos que lembrar que Deus é justiça no mesmo nível. No mesmo nível que Deus é amor, Deus é justiça. De tal maneira que tem um versículo que diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor e justiça assim, ó. Assim, ó. No mesmo nível. Aqui é o amor, aqui é a justiça. Tudo no mesmo nível. Deus é amor e é justiça. Glórias a Deus. E ele ama. Ele diz: eu amo os que me amam. E os que me buscam, me acharão. Entendeu? Em outras palavras, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é pela metade. Não seja crente mundano. Não seja crente querendo participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios. Seja crente se você quer ir para o céu.
Seja verdadeiro. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não passa dele. Ninguém passa por cima de Jesus. Você tem que se sujeitar a ele. Ele não disse? Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Se você não se sujeitar a Jesus, você vai para o inferno. Porque ele é o Salvador. Por que a Bíblia fala lá no livro de Malaquias que os soberbos serão como palha diante do fogo? Serão queimados. Os soberbos são esses. Eu não preciso dele. Para me viver eu não preciso de Jesus. Sendo que até o fôlego de vida que tem, até a voz que está falando foi Jesus que deu. E diz que não precisa de Jesus. Se como uma fruta foi Deus que deu. Se você não precisa de Jesus, isso é para quem foi ignorante e soberbo. Se você não precisa de Jesus, por que você come o que ele criou? Para de comer arroz. Para de comer feijão. Para de comer carne de boi. Foi Jesus que fez, você não precisa dele. Então deixa de ser ignorante e se humilha para Jesus Cristo, porque ele tem poder para te salvar. E tem poder também para lançar teu corpo e tua alma no inferno. Ele tem esse poder. Ele tem poder para perdoar pecado. Mas ele tem poder de também lançar o pecador com pecado e tudo no inferno. Não adianta ser arrogante diante de Deus. Eu vou ler um versículo aqui para você, só para refrescar a memória do soberbo. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Veja só o que diz. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Tá vendo? Que as suas obras faz a diferença? Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Se você não tem fruto, se você não tem obras de arrependimento. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos não pelas obras de justiça que havemos feito, é porque nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus para se salvar. Então não adianta você fazer obra de justiça. O macumbeiro faz obra de caridade. O espiritismo Allan Kardec, eles fazem obra de caridade e eles anunciam o amor. Mas não pode ser salvo, sabe por quê? Porque não tem Jesus. Então não é obras de justiça, nesse sentido, que você vai te salvar. Mas Jesus Cristo vai te salvar. Mas quando você vem para Jesus, você precisa ter estas obras. Precisa ter o arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Disse João Batista, o machado já está na raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, que não der frutos bons, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Hã? Vamos servir a Deus, irmãos. Como diz a palavra não mudou. O Senhor, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Em outras palavras, está escrito, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O apóstolo Paulo disse, o Espírito expressadamente diz, que nos últimos tempos que nós estamos agora, não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos, seguirão doutrina de espíritos enganadores, seguirão doutrinas de demônios, e não se sujeitarão mais à palavra como ela é. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado se você quer herdar a vida eterna. Porque a vida eterna é dada por Jesus. Mas lembre-se de uma coisa. Quando ele curava um pecador, ele dizia, vá e não peque mais. Pecadores que não se arrependem, ou que vivam na prática do pecado. Um pé na igreja e um pé no mundo. Por exemplo, irmão, esses crentes atuais, que não perdem um filme na Netflix,
não perde uma novela, não perde um jogo de futebol do time do coração dele. Os homens andam de bermuda, camiseta recada, anda sem camisa. As mulheres andam com roupa causando lascívia. Não tem pudor, não tem modéstia, não tem decência, não tem ordem, não tem nada. E diz que vão pro céu. Sabe o céu que vocês vão? O céu da boca da onça. O dragão, ó. É esse céu que vocês vão. Porque ele vai tragar vocês. Porque estão sendo enganados por demônios. Enganados por falsos mestres. Por falsos doutores. Veja só, irmãos. O que o apóstolo Pedro escreveu aqui. Isso aqui também é bem forte para nós terminar. Olha aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor, os que resgatou, trazendo sobre si, mesmo repetindo a perdição. Está vendo isso aqui? Pedro está dizendo, ó. Também houve entre o povo falso profeta. No tempo de Jeremias tinha muito falso profeta, principalmente nas passagens de Jeremias. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, aqui ó, encobertamente heresias de perdição. Não é o que estão vendo hoje? Heresias de perdição. Tiago escreveu, irmãos. Tiago também escreveu aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tiago, capítulo 1, no versículo 21, diz. Glória a Deus. No versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, que é o que essas igrejas mundanas estão fazendo. É enganando com falsos discursos. Doutores que introduzirão heresias de perdição. Se você examina a palavra, você vai compreender que se você ficar nessas igrejas mundanas, você vai para o inferno. Você vai para o inferno junto com eles. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Tá? Jesus é santo, é bom, é maravilhoso, mas você tem que se sujeitar a ele. Quem somos nós para não se humilhar diante do Senhor? Quem sou eu para ditar as regras? As regras estão aqui, ó. Porque é isso aqui é ditadura, tá? Deus não é burocracia, não. Se você acha que Deus é burocracia, não tinha nenhuma regra aqui dentro. Deus dita as regras e nós obedecemos. Ah, irmão, tá chamando Deus de ditador? Deus dita as regras e nós obedecemos. A ditadura de Deus é diferente da ditadura dos homens. A ditadura de Deus é com amor para salvar o homem. Vocês me obedecem e virão comigo. Se não me obedecer, vão com Satanás. E a ditadura dos homens é para os seus próprios orgulhos. Essa é a diferença. O amor de Deus é para nos salvar. A correção do Senhor é para nos salvar. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas medite bem nestas coisas. Eu tinha muito mais aqui, irmãos, para nós meditar. Veja só o que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Já que eu estou aqui com a Bíblia perto, bem pertinho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. 26. Que diz assim, ó. E tornarem despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presa. Tá vendo? Desprendendo do laço do diabo. O pecado é laço do diabo. Se você permanecer no pecado achando que Deus está te amando, achando que Deus é amor, que Deus vai te levar para o céu porque Deus é amor, meu irmão, Jesus disse, eu a ninguém o julgo. As minhas palavras que vos tenho pregado, essa hão de julgar, já está aqui, ó. Ou você entra por aqui, ó, ou você não vai entrar.
Entenderam? Que Deus abençoe, meus irmãos. Preste atenção. Eu não estou aqui com maldade com ninguém. Eu estou aqui abrindo os olhos daquelas pessoas que acham que vão para o céu de qualquer maneira e não vai. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.